Paz seja convosco, irmãos. Boa noite. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra nesta quinta-feira, uma palavra breve para os irmãos. E nesta noite eu gostaria de falar sobre uma palavra, né, que acaba assolando toda a humanidade. E muitas vezes essa palavra é até manuseada pelo diabo, pelo inimigo, além de tantas que ele acaba, né, tendo o poder. É mais uma, né, que é a palavra medo. Irmãos, através de estudos psicológicos chegou aí um consenso que na humanidade existem 5 medos básicos. Esses 5 medos básicos da humanidade acabam escravizando o ser humano, né? E vou falar um pouquinho desses 5. Na verdade, eu vou só citar os 5 quais são, e eu quero falar apenas dos 2 últimos. Quais são os 5 medos básicos que assolam a humanidade? O número 1 é o medo da pobreza. Então, as pessoas, né, têm medo de ficar pobres, né? O medo da velhice. A pessoa tem medo de ficar velho, né? O medo da perda, né? E essa perda a gente está falando de morte, né? Então, a perda de um parente, de um ente querido. E é até interessante que eu estava preparando essa palavra para os irmãos, e ontem a minha filha de 11 anos estava próximo a mim e eu perguntei para ela: minha filha, perguntei para ela, o que você mais tem medo nessa vida? Olha que é uma criança de 11 anos, né? E ela falou assim: papai, eu tenho medo de perder você e a mamãe. Então, assim, está dentro desse estudo, né? Até uma criança de 11 anos tem esse medo que acaba assolando ela. Enfim, o quarto medo é o medo da doença, irmãos. É um dos piores que tem, né? E por fim, o último seria o medo da morte. E eu quero pegar aqui, para refletir com os irmãos, apenas esses 2 últimos: o medo da doença e o medo da morte. E eu quero passar aqui para os irmãos, através de relatos bíblicos, de algumas dicas para que os irmãos consigam vencer esses medos. E nós sabemos que o medo realmente é uma coisa maligna, uma coisa que vai consumindo a pessoa, vai destruindo. Não é fácil, irmãos. E aí, falando de doença, a maioria das pessoas tem medo de ficar doente, né? E aí, uma dica que eu dou, a dica número 1 para vencer o medo da doença é a seguinte: irmão, afasta-se de pessoas negativas, tá? Uma dica muito boa. Às vezes você chega ali, tá com algum mal-estar, alguma coisa, e chega na pessoa errada na hora errada, e a pessoa fala: isso aí eu não sei não, hein? Conheci uma pessoa que morreu disso aí. O pastor Carlos já pregou sobre isso, e eu sempre me pego nessa parte que ele fala, né? Tá com uma dorzinha aqui, e a pessoa fala: corre atrás, que isso aí é câncer, isso aí é alguma coisa grave. Então, irmão, se afasta desse tipo de pessoa, que essa pessoa com certeza não vai te trazer muita coisa boa, não. Então, já sabe que é assim, evita, né? Fica perto de pessoas otimistas, pessoas que vão trazer para você uma palavra de conforto. Tá com uma dorzinha, começou a espirrar, começou a tossir. Não, meu irmão, isso aí não é nada, não. Isso aí é uma coisa simples, vai passar em 2 dias. Então, segue minha dica, afasta-se de pessoas negativas. A segunda dica, irmão, é ler o Salmo 91, que ele é muito importante, ele tem uma resposta bíblica para o medo de doença. Olha aqui, vou ler uns trechos bem rápidos aqui, porque o tempo é curto.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Olha o versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que é a resposta mais bonita que essa na Bíblia sobre a doença? Está aqui no versículo 5 também, ó. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmão, tá aí com medo da doença? Pega essas duas dicas que eu estou te passando. Afasta-se de pessoas negativas, fique ao lado de pessoas positivas. Irmão, leia o Salmo 91, abra sua Bíblia lá, senta lá no sofá, aonde você estiver, vou ler esse Salmo 91 aqui, com certeza vai vir a paz no meu coração. Tá bom, irmão? Irmãos, outro medo que assola a humanidade, assola, né, até mesmo o meio cristão, nós cristãos, que é o medo da morte. A morte é o principal medo da humanidade, né? Esse medo ele causa pânico, né? Só que nós que somos filhos do Altíssimo não devemos ter medo da morte. Isso não pode nos trazer pânico. Mesmo assim, você que é cristão está meio fraco, né, na fé, o inimigo está vencendo essa batalha aí, te deixando com medo. Estamos na pandemia e tá aquela coisa maluca e você vendo os noticiários e meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Olha aqui, irmão, uma dica. Você tem que ter a consciência que a morte não é o fim de tudo. É isso mesmo. A morte não é o fim de tudo. Olha lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. O 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então segue aí também essa palavra bíblica para você que está com medo da morte. Leia ali João 11, 25 e 26. Com certeza você vai dar um up aí, né? Para você se livrar desse medo aí. Irmão, outra dica para você que está com medo da morte. Você está se dedicando às coisas de Deus? Você está firme e forte? Por quê? Quando a gente se dedica, quando a gente está amparado, quando a gente está firme na fé, a gente tem uma confiança. Nós temos a tranquilidade da proteção de Deus na nossa vida. Olha que lindo o Salmo 23, versículo 4, tudo aqui com um amparo bíblico, tá? Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, olha que lindo, todo o amparo bíblico para você vencer tanto a doença quanto a morte. Leia aí, depois eu vou colocar aí para vocês os versículos, vou editar o vídeo e vai ficar aí passando para vocês verem qual é o versículo que tem que ler para vencer a morte. Irmão, na verdade o único medo que nós temos como os cristãos de ter é realmente a gente não estar com uma vida regrada, uma vida certa, andando nos caminhos do Senhor, e quando as trombetas soarem, infelizmente a gente ficar aí e não subir com Jesus. Esse medo a gente tem que ter, e por isso que a gente tem que estar firme, forte nos caminhos do Senhor, fazendo as coisas certas, não desagradando a vontade de Deus. Tá bom, irmãos? Fica aí essa dica, fica essa palavra para os irmãos, que vocês possam, né, se amparar na Bíblia quando tiver com esse medo da doença, medo da morte. E tenho certeza que Deus cobrirá com a sua graça, com a sua bondade, nossos corações aflitos, principalmente nesse momento. Tá bom, irmãos? Vamos fazer uma oração para entregar essa palavra para vocês
e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Meu Deus, meu Pai, entrego aqui, Senhor, essa palavra, que essa palavra possa ter chego a pessoas que estão precisando ouvir, que estão com medo da doença, que estão com medo da morte. Senhor, que essas palavras, que essas dicas, que essas palavras que eu passei possam abastecer, possam ajudar, que essas pessoas possam se amparar em Ti, meu Pai, que essas pessoas possam ter conforto, possam ter, Senhor, um conforto e possam conseguir prosseguir na sua jornada, no seu dia a dia, e que o Senhor possa fazer a obra em cada um nessa noite. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Deus, e eu tenho certeza que pegando essas dicas aí, nós vamos passar isso aí, em breve nós estaremos nos abraçando aí, firmes e fortes. Deus abençoe todos.